a gente vai agora aqui no Pan News 18 repercutir alguns temas que eu separei para nossa bancada também ter a oportunidade agora não de perguntar, mas talvez comentar alguns tópicos que foram ditos pelo governador aqui. E nessa entrevista, o Ratinho falou um pouco sobre a questão do combustível e do ICMS. Vamos acompanhar. O combustível é dólar, não é culpa do presidente, não é culpa do presidente Petrobras, não é culpa do governador. Não dá para mentir para a população. Combustível é dólar. Dólar subiu, combustível sobe. É commodity. Como o dólar sobe, a soja sobe, ou por causa de uma estiagem, o dólar está alto, a soja acaba subindo também. É dólar. É que criou-se uma narrativa no Brasil ao longo de décadas que a culpa do combustível é culpa do presidente, do ministro. É bobagem, isso aí é mentir para a população. É dólar. Claro que se a economia brasileira for bem ou cada vez melhor, o dólar ficando baixando, automaticamente vai ficar mais barato também o combustível. Por quê? Nós somos autossustentáveis de petróleo. O Brasil é autossustentável. Só que o Brasil não refina 100% do seu petróleo. Então nós pegamos aqui do pré-sal, aquilo que é explorado, manda para fora, para onde é feito o refino desse petróleo, que daí vira diesel, vira combustível, e nós importamos de novo. Então, você extrai a tua matéria-prima, manda pro estrangeiro, para ele transformar, beneficiar isso, e a gente importa em dólar. Então, é mentir para a população. Não podemos mais ficar mentindo, até porque a internet, hoje a comunicação chega muito rápido, as pessoas se informam. 3 meses falando que era culpa de governador, o povo acreditou, depois começou a ver que não era, tanto é que está aumentando amanhã. Então, assim, não é culpa de ninguém, culpa é do dólar. Então, nós temos que trabalhar para que o dólar no Brasil fique mais barato. Em vez de estar 5,30, tem que chegar a 4,50, R$4. Aí você ajuda a diminuir o preço do combustível. E apesar que o problema do combustível também é no mundo. Nos Estados Unidos também está aumentando absurdamente. O presidente americano agora falou que vai colocar 50 milhões de barris da reserva que eles têm à disposição, porque está uma escassez de petróleo no mundo. Porque a indústria começou a voltar no planeta todo mundo usando muito combustível e automaticamente o produto fica escasso. Se ele gastasse um pouco menos com comunicação, talvez sobraria dinheiro para ajudar nessa equalização que o governo federal passa para ele. É só um dado importante, né? O IPVA, visto que a FIP dos carros subiram muito, né? Só o Paraná arrecadou quase 2 bilhões de reais, né? Em janeiro, só em janeiro, né? De IPVA. Foram quase 1 bilhão e 200 à vista, né? O pessoal pagando à vista aí o IPVA. Então, assim, a segunda fonte de arrecadação, eu acho que dá para equalizar, né? Falar que o presidente é mentiroso, ele não falou, não citou o nome, mas quem está falando que o problema do ICMS é com os governadores é o presidente. Então, assim, o presidente elogia o governador, mas o governador cutuca o presidente. Aí fica difícil qualquer tipo de aliança. Ô, professor Itamar, me parece algumas coisas aqui que a gente precisa levar em consideração no cálculo. Primeira consideração é a seguinte: se a gente está com o dólar a R$2, com o barril a $80, sai 160. Se está a 4, dobra o valor. E o ICMS incide em cima desse valor que já vem em efeito cadeia, né? Vem em efeito cascata. Uma configuração tributária, eu diria, burra que a gente tem no Brasil hoje nesse sentido de impostos regressivos. Nesse ponto, você concorda mais com o governador do estado ou com o Celestino? Bem, eu diria, pegar a fala do Ratinho primeiro, né? Como diz o dito popular, né? Até relógio parado marca a hora certa 2 vezes por dia, né? Então, no que diz respeito ao preço do dólar, o Ratinho tem razão, né? Exato, há uma variação do preço do dólar e tem uma variação do preço do petróleo. Tem a questão da falta de uma demanda maior do que a oferta, também eleva o preço, né? Só que na parte que diz respeito ao ICMS, aos impostos estaduais, e aí você tocou já na questão, né? Porque você tem um percentual, esse percentual vai incidir conforme aumenta o preço do combustível, mais o estado do Paraná arrecada. Então, assim, fica uma torcida pelo aumento do preço, porque aumenta a receita, né? Bom, já que está aumentando a receita,
poderia falar alguma coisa do aumento do nosso salário, né? Estamos há 3 anos sem ter aumento do servidor público estadual, né? Mas é só uma brincadeira à parte. Eu queria dizer que o problema está exatamente nesse imposto que varia conforme sobe o preço, e aí, como você disse bem, sobe o preço, sobe o índice, mantém-se o mesmo, sobe a arrecadação total sobre o litro de combustível na ponta, ao invés de ser, como já tem muita gente falando, não só o presidente, uma taxação fixa do preço do combustível. Vamos lá, Ângelo Rigon. Não, é o seguinte, só o governador quis falar, quem faz essa... Ele fala assim, né, porque é preciso a gente trabalhar. Mas peraí, o governo federal é ele que determina a política. Ele tem um ministério que só cuida disso. Então, de mexer com o dólar também depende principalmente do governo. Não é serviço nosso estar aqui na bancada, é serviço quem está lá em cima recebendo para ser ministro da Economia. Vamos lá, Emerson Celestino. Desculpa, professor Aquito. Mexer com o dólar no mercado internacional. Quer dizer que agora nós temos um governo tão forte que o ministro da Economia pode buscar resultados, né, do câmbio do dólar no mercado internacional. Realmente este é um governo forte. Nós já conversamos diversas vezes aqui sobre essa indexação do petróleo com dólar. É assim mesmo. Tem outras saídas, como eu já disse aqui, passa por propor outra matriz energética, biocombustível, eletricidade, e o resto é balela. O que não conseguem falar do governo Bolsonaro é de que a gasolina está alta, e está mesmo, é por causa de tributo federal ou de corrupção e ladroeira, que acabou. Ok. O professor Aquito, mas a gente tem uma ferramenta, sobrou um tempo, eu vou jogar para você. Não precisa mexer com todo o mercado internacional. Na verdade, o Banco Central tem mecanismos justamente para isso, que você aumenta, tem reserva cambial, você joga mais dólar no mercado, compra em real, você consegue abaixar o preço do dólar fazendo essa questão flutuante. Eu vou lembrar aqui uma luta entre o Whindersson e o Popó, né? O que você está falando é de você receber aí direto no estômago e absorver, né? Você transferir isso para o Caixa, para o Tesouro Nacional, que é o povo brasileiro que vai ser responsável, não é o Bolsonaro, não é o Lula, não é o João, não é o Mané, somos todos nós. Então, a questão da precificação do dólar, do valor do dólar internacional, e passa por diversas circunstâncias, e não há ministro da Economia de nenhum país, a não ser talvez dos Estados Unidos, que possa impor uma política que reflita numa mudança cambial dessa moeda no mundo todo. Vou passar agora para o francês. Você falou da luta entre o Whindersson e o Popó. Inclusive que surra, hein? Foi uma luta que foi até o 8º assalto, mas aí a gente tem que considerar o interesse dos lutadores. Foi mais show do que uma luta real. Com certeza. O Popó bateu devagar, o outro tentou fazer tentou ser um Rambo da vida, né? Ganhou uma grana. Então, isso não é à toa que você vai ver Dubai, Emirados Árabes, com aquelas construções imensas, as coisas moderníssimas, atraindo todo mundo. Eles não estão plantando soja nem milho, não, sabe? É show. Eles só colhem petróleo. Então, o governador nosso, que ele quer ser, inclusive, presidente da República, ele é preparado para tanto, ele é graduado em marketing e direito, ele é liso. Tanto é que você viu que ele concentrou no preço do dólar, concentrou no governo federal e não puxou nada para o ICMS, que também pega uma parte leonina. Ele poderia pelo menos fazer a parte dele, dar um desconto legal aqui, né? Já melhoraria pra gente. A questão do ICMS nunca mudou. Ela nunca mudou. Não, só que antes o preço era diferente. Agora, tentando arranjar uma culpa, mas isso sempre foi assim. É igual o dólar que ele tá falando, que o Willi falou. Sempre foi assim, né? Só que agora tá pior. Ô, Ângelo, mas tava ruim, mas ficou pior. O que eles fizeram, os governadores? Eles congelaram a alíquota do ICMS até um prazo de 2, 3 meses, porque daí o governo federal vai conseguir diminuir mais alguma coisa. Aí o governo federal diminuindo, eles entram com o ICMS cheio de novo. Entendeu? Mas o governo não diminuiu, ele fez um aumento agora recentemente e foi o que provocou o descongelamento, que depois foi voltado para trás, né?